Olá pessoal, estamos aí na nossa segunda aula, no nosso segundo encontro dentro desse nosso curso de formação pedagógica no tema da educação das relações étnico-raciais. A nossa aula de hoje tem como tema a questão do racismo. Vamos dar uma olhada? O racismo como um fenômeno histórico a ser enfrentado. E quando a gente diz que o racismo é um fenômeno a ser enfrentado, a primeira questão é explicitar a existência do racismo. Ou seja, a nossa sociedade, a sociedade que nós vivemos, a sociedade brasileira, é uma sociedade que expressa de uma forma muito própria, muito característica, o racismo. E para nós superarmos e vivermos de fato numa sociedade justa e igual, é preciso primeiramente reconhecer que ele existe e em seguida buscar mecanismos de superação e de enfrentamento, portanto, do racismo. Vamos dar uma olhada nos nossos objetivos, portanto, desse nosso segundo encontro. Primeiramente, refletir a respeito do racismo, inclusive do próprio conceito do racismo, e analisar a presença do racismo na sociedade brasileira. Tá? Então, são os nossos dois temas aí que temos aí pela frente nesse nosso segundo encontro. Como tem sido já de nossa prática, vamos iniciar esse nosso encontro ouvindo o que os poetas têm a dizer a respeito da temática de hoje, a questão da diferença, a questão do racismo, tomando ainda por cima as questões que foram discutidas na nossa aula anterior, que é a questão do estigma. Vamos ouvir, então, uma música chamada Ser Diferente é Normal, de Vinícius Castro, aqui interpretada por Lenine. Vamos dar uma olhada? Seu jeito singular de ser feliz, de viver e de enxergar. Se os olhos são maiores ou são orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. 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 Todo mundo tem seu jeito singular de crescer, aparecer e se manifestar. Se o peso na balança é de uns quilinhos a mais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial em seu sorriso, sua fé e no seu visual. Se curte tatuagens ou pinturas naturais, e daí? Que diferença faz? Já pensou tudo sempre igual? Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou sempre tão igual? Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. Ser diferente é normal. As desigualdades não são normais. E aí acho que é uma questão importante de nós iniciarmos aqui a nossa reflexão. As diferenças são normais. As diferenças são da própria natureza. Temos as nossas diferenças, não somos iguais. E é dado pelas próprias condições nossas como seres humanos. As nossas questões, nossas posições e questões genéticas e por aí vai, culturais, são normais, são naturais. Agora,
O que ocorre na nossa sociedade é que, a partir dessas diferenças que são naturais, os seres humanos acabam construindo desigualdades, né? E a desigualdade não é normal e a desigualdade não é dado pela natureza. O grande problema é que, pelos mecanismos de estigmatização e pelos processos ideológicos, nós somos muitas vezes levados a acreditar que a desigualdade decorre de elementos da própria natureza e naturalizamos a desigualdade e aceitamos a desigualdade como um dado da própria natureza, o que não é. Tá? Então, o nosso papel enquanto educadores e educadoras é justamente de desnaturalizar esses processos como o machismo, o racismo, né? E as formas todas de preconceito e intolerância. E eu quero começar, então, aqui com uma definição, né? Como uma tentativa de conceitualizar o racismo. Vamos dar uma olhada? Então, vamos dar uma olhada no slide? Quando nós pensamos o racismo, entendemos o racismo como um fenômeno histórico que busca hierarquizar os grupos humanos baseado na sua origem étnica, ou seja, baseado na sua origem natural, né? Baseado, portanto, nas questões das diferenças naturais. O racismo, portanto, é esse fenômeno histórico e social que hierarquiza, ou seja, que cria uma hierarquia do mais importante para o menos importante, em que determinados grupos étnicos serão considerados no topo da hierarquia e outros grupos étnicos estarão na base da hierarquia, ou seja, há diferentes topos, há diferentes topografias de importância, né, a partir das diferenças étnicas, diferenças essas que são, portanto, normais. Portanto, a gente vai entender o racismo como uma construção histórica e social que tem como objetivo a exploração e a opressão de um grupo sobre o outro. Tá? Vamos dar uma olhada aqui de novo no outro slide? Portanto, o racismo como construção dessa hierarquia entre as raças, entre aspas aqui, a gente vai depois dialogar um pouco sobre isso, e entre as etnias, que estabelece, portanto, esse sistema político e social fundado sobre o direito de uma raça considerada superior, de dominar as outras, que vão ser denominadas como raças inferiores. Portanto, o racismo é uma tecnologia de poder, né? E as formas, por exemplo, como o racismo se dá, é dizendo que determinados grupos têm um cabelo bom e outros têm um cabelo ruim, né? Por isso que a gente vê aqui, voltando no slide, a gente vê aqui, né, essa campanha, né? O meu cabelo não é ruim. Ruim é o seu racismo, né? Ou seja, eu, por exemplo, cresci durante muitos anos ouvindo que o meu cabelo é um cabelo ruim, né? E quantas crianças e quantas pessoas não cresceram ouvindo isso e não fizeram horrores para tentar superar, né, esse cabelo ruim, né? Às vezes até perderam o cabelo, queimaram couro cabeludo, queimaram a orelha. Quanta gente não sofreu e não sofre ainda hoje por ser estigmatizada, por carregar esse estigma do cabelo ruim. Lembra da aula anterior? Né? Por carregar esse estigma, essa marca, né, do cabelo ruim, ou do nariz achatado, ou da cor da pele, né, mais escura. São os estigmas. Portanto, esse é um sistema que vai construindo essa questão. E o racismo, portanto, é entendido aqui... Podemos manter o slide, gente. O racismo, então, é entendido aqui como essa ideologia, ou seja, que tem como objetivo a dominação de uma classe sobre a outra, né? Só para a gente perceber, né, em 2015, os brancos graduados ganhavam 47% mais do que negros graduados. Ou seja, o racismo ele colabora, por exemplo, para essa exploração econômica, né? Quando a gente pega a média salarial de pessoas brancas graduadas e pessoas negras graduadas, há, em média, uma diferença salarial
da ordem de 47%, gente. A diferença entre brancos e negros no Brasil. Assim como há também a questão de gênero, quando pensamos a diferença de salário, a média salarial entre homens e mulheres, que no caso brasileiro é da ordem de 30%, ou seja, em média, uma mulher tem o salário menor do que o de um homem, em torno de 30%. O negro, né, as pessoas, a população negra, ou a população afro-brasileira, tem um salário menor do que a população branca, da ordem de 47%. E enquanto isso também, a gente vai observar um outro fenômeno bastante complicado, é que o analfabetismo entre a população afro-brasileira é 2 vezes maior do que em relação à população branca no Brasil. Então, o racismo ele vai colaborar para essa exploração econômica, né, para essa forma de manipulação, para essa forma de opressão também social. No caso brasileiro, a gente soma a questão do racismo a uma questão também de classe social. Né? As duas coisas caminham intimamente, caminham juntas todo o tempo. E aí a gente volta a uma discussão da nossa aula anterior, né? A gente tem aquela redundância da aula. Vamos dar uma olhada no slide? Ou seja, o estigma e o racismo, né? O estigma legitima e sustenta, portanto, essa dominação e a exploração de classe. Mantemos o slide, tá, gente? Olha só, que coisa curiosa, que coisa séria quando nós tratamos do tema, né? Ou seja, o racismo, ele não é fruto de um elemento dado pela natureza. Existe uma intenção, existe um objetivo na manutenção do racismo numa sociedade de classes, né? Ou seja, o racismo é um elemento a mais que colabora para essas formas de dominação e as formas de exploração das classes sociais. Né? Quando a gente identifica, por exemplo, esse dado da diferença de salários entre negros e brancos. Né? Essa diferença, portanto, que a gente observa na nossa sociedade. É por isso que alguns pensadores, e a gente vai trabalhar com 3 grandes pensadores que refletiram a respeito dessa questão racial, vão trazer para a gente reflexões muito importantes. O primeiro deles é um negro de Martinica, radicado na França nos anos 60, chamado Frantz Fanon. E o Fanon, num livro dele muito importante, chamado Pele Negra, Máscaras Brancas, ele diz o seguinte, vamos dar uma olhada? Vamos lá? O negro não deve ser colocado diante desse dilema, branquear ou desaparecer. Ele deve poder tomar consciência de uma nova possibilidade de existir. E eu digo, existir como negro, existir como pessoa negra, existir expressando a sua cultura, vivendo a sua identidade, vivendo, né, de forma tranquila aquilo que o constitui como povo, né, que tem uma herança cultural muito própria como negros, como há a possibilidade de existir como o branco, como o descendente do italiano, o descendente do alemão, o descendente do japonês, que também expressa no seu cotidiano, né, elementos da sua cultura. Agora, ao negro, à população negra, não somente no Brasil, mas em vários lugares onde ocorreu a chamada diáspora negra, ou seja, os negros que foram retirados à força da África, né, trazidos à força para a América e também para a Europa, esse movimento chamado de diáspora, né, em todos esses espaços, os negros foram meio que obrigados a embranquecer. O embranquecimento aqui, ele é um embranquecimento social, cultural, ou seja, abandonar os elementos que constituem a sua cultura, a sua ancestralidade, né, a sua herança cultural e adotar elementos da cultura branca. Esse processo, portanto, de branqueamento, né? Ou seja, aquela coisas que nós ouvíamos no passado, né? O negro de alma branca. O que é esse negro de alma branca? O negro de alma branca é o negro que abandona a sua herança cultural, as suas raízes culturais, né, a sua pertença cultural e adota
meio que de uma forma obrigatória, adota elementos da cultura branca hegemônica, né, que oprime e que domina a população negra. Aí Fanon vem e diz, o negro não pode ser colocado diante dessa situação. Ou ele branqueia, ou ele embranquece, ou ele desaparece. Ele tem que ter a oportunidade de existir, né, ter conscientemente existir como negro. Né? Tem que ser dado a ele esse direito humano de existir expressando a sua herança cultural, como ocorre com todos os outros povos. Né? Essa é a questão quando nós falamos, por exemplo, da consciência negra, ou seja, da possibilidade do direito dele existir como tal. Um outro pensador, esse pensador peruano, ao refletir sobre a sociedade peruana, né, e na questão peruana a questão é indígena, né, a questão é um outro aspecto, mas que também nos serve, um pensador chamado José Mariátegui vai dizer o seguinte, vamos dar uma olhada? Ele diz assim, que o conceito de raças inferiores serviu ao Ocidente branco para sua obra de expansão e conquista. A degeneração do índio peruano é uma invenção vagabunda dos leguleios, ou seja, advogados feudalistas. Notem aqui que o Mariátegui está refletindo sobre a sociedade peruana, mas ele toma uma questão que a gente vem também trazendo aqui desde o nosso primeiro encontro. Ou seja, que esse conceito de raças, a ideia de hierarquia de raças, né, de existirem raças superiores e raças inferiores, serviu para quê? Serve para quê? Para ampliar a expansão e a conquista colonial. E até hoje serve ainda para ampliar a exploração de classe, né? A exploração do negro, que vai ter um salário menor do que o branco. Né? E aí, a partir do Mariátegui, a gente identifica essa questão. A questão racial se soma à questão de classe. Né? Ou seja, o racismo se apresenta como um componente a mais das relações capitalistas. Né? Então, raça e classe se relacionam de uma forma muito íntima, muito presentes, né? E que colaboram, portanto, para a ampliação dos processos de exploração de uma classe sobre outra. Aí, descrevendo a respeito disso, analisando a sociedade brasileira, um sociólogo, talvez um dos maiores sociólogos brasileiros, né, chamado Florestan Fernandes, né, num texto dele sobre a integração do negro na sociedade de classes, talvez uma das obras mais fundamentais de Florestan Fernandes, ele vai fazer a seguinte afirmação, que as relações raciais herdadas do colonialismo se perpetuaram com suas principais características, mantendo o negro e o mulato numa situação social desalentadora, iníqua e desumana. Né? Então é deste modo que o Florestan Fernandes identifica o resultado das relações raciais presentes no Brasil. Né? Ou seja, desde aquele período colonial, as relações raciais baseadas no racismo, nos processos de estigmatização, essas relações elas vão também se aproximar e chegar na sociedade contemporânea, ou seja, mesmo após a abolição da escravidão, aqueles elementos todos que sustentavam a escravidão, que legitimavam a escravidão, ainda permanecem na nossa sociedade, né? Não desapareceram. Né? Ou seja, nós abolimos a escravidão em 1888, mas nós não abolimos a mentalidade que sustentava, legitimava a escravidão no Brasil. Ou seja, esse processo nós ainda não conseguimos eliminar da nossa sociedade. Né? E os dados estatísticos, né, a diferença, por exemplo, salarial, que eu mostrei para vocês entre brancos e negros, vão revelar isso para a gente. Né? Vão mostrar de forma contundente essa diferença para nós. Agora, notem o seguinte, a partir dessa obra que está aqui, né, de Modesto Brocos, um artista espanhol, né, que pinta essa tela chamada A Redenção de Cã
em 1895, né? Portanto, essa tela é uma tela que retrata a sociedade brasileira, né? Alguns anos depois da abolição da escravidão. E essa tela faz uma crítica muito contundente aos processos de embranquecimento, né? Ou seja, é uma crítica política do embranquecimento que vai se instalar no Brasil principalmente após a abolição da escravidão. E essa política do embranquecimento ela vai durar no Brasil, dura até hoje, né? Mas nós tivemos inclusive políticas, decretos de lei que buscavam o embranquecimento da sociedade brasileira, né? Ainda nos anos 40, no governo Getúlio Vargas, há decretos do presidente da República, de Getúlio Vargas, que buscavam favorecer a entrada de imigrantes europeus com o objetivo de favorecer o embranquecimento do Brasil. Está lá na lei, né? Mas essa obra do Modesto Brocos ela é muito interessante para a nossa análise, né? Olhando aqui os personagens. Nós temos a avó negra, que agradece pelo neto branco, né? Ela tem uma filha mulata, existe o genro, né? O pai aqui, o imigrante branco, e o neto que nasceu com fenótipos brancos, ou seja, o neto tem características brancas. E a avó ergue as mãos, né, aos céus, agradecendo pelo nascimento do neto, que é agora um sujeito mais claro, que tem fenótipos, né, do branco. Tanto que aí o Olavo Bilac, ao olhar, ao observar a tela do Modesto Brocos, escreve o seguinte poema. Olha só o que o Olavo Bilac diz. Vede a aurora criança, como sorri e fulgura no colo da mulata. A aurora filha do dilúvio, neta da noite. Cã está redimido, está gorada a praga de Noé. Agora, note que aqui a gente tem alguns elementos que a gente talvez possa perguntar, mas o que está acontecendo? Quem é essa coisa de Cã? Por que a praga de Noé? Porque no contexto do processo do colonialismo, quando tem início a escravização dos negros africanos, né, quando os negros africanos começam a ser escravizados, né, num processo sistemático, ou seja, num sistema que escraviza, num sistema econômico que passa a depender da mão de obra escrava, é preciso também criar alguns mecanismos que legitimem a exploração e a escravização de seres humanos africanos. E isto vai acontecer com uma interpretação equivocada do texto bíblico, que vai dizer o seguinte, olha, quando a arca de Noé pousou, Noé plantou uma vinha, né? Isso diz o texto. Noé então plantou uma vinha e depois fabricou vinhos, né? E num determinado momento Noé se embriaga e um dos filhos de Noé, no caso Cã, vê o pai embriagado e ri do pai, né? Ele ridiculariza o pai e aí o texto diz que Noé amaldiçoou o seu filho. E acaba o texto aí. Mas, lá no século XIV, século XV e XVI, há uma interpretação desse texto dizendo que essa maldição que Noé colocou sobre o seu filho é justamente o fato de Cã ter ficado com a sua pele marcada, olha lá o estigma, né? A sua pele marcada com a cor negra. Ou seja, a pele negra é resultado de uma maldição, da maldição de Noé sobre Cã, né? E que, portanto, os negros são descendentes de uma pessoa, né, amaldiçoadas. E que, portanto, ao ser escravizado esse negro, é uma oportunidade que é dada ao negro, de recuperar a sua humanidade, né, pelo processo de cristianização. Notem como isso é absurdo, né? Mas essa foi
uma tentativa de legitimar a escravização de homens e mulheres negros africanos, né? Se dão, portanto, nesse processo. E isso foi um processo ideológico muito poderoso. Por isso que o Olavo Bilac vai trabalhar esse texto, né? E por isso que o Modesto Brocos dá o título dessa obra, A Redenção de Cã. Ou seja, quando é que a maldição, né, nessa interpretação, como é que a maldição desaparece? A maldição desaparece quando o negro embranquece, quando o negro abandona, portanto, os seus traços culturais, abandona a sua história. Portanto, o racismo se perpetua também nesses modelos. Por isso que a gente vai dizer que o racismo precisa ser explicitado, que é preciso falar sobre ele, é preciso dizer que ele existe, né? É preciso observar que ele existe no campo de futebol, nas relações ali, né? Vira e mexe a gente ouve, né, essa questão aparecendo no campo de futebol, que ele existe nas relações de trabalho, que ele existe na escola, que ele existe nos ambientes públicos, nos ambientes privados, né? Portanto, o racismo como esse fenômeno que nega a humanidade do outro, né? Através desses processos de estigmatização, que diminuem a humanidade da população afro-brasileira. Então, se a gente não romper com esse fenômeno que é o racismo e com as práticas racistas, não haverá, portanto, plenamente o direito humano. Não haverá, portanto, plenamente justiça na sociedade em que nós vivemos. Daí, nós falarmos na necessidade de explicitar o racismo, de superar o racismo, de identificar as práticas racistas, que no caso brasileiro, essas práticas racistas, elas nem sempre elas são muito claras, muito evidentes, né? Às vezes a prática racista ela é camuflada, ela é escondida, até porque o racismo brasileiro, a forma de expressão do racismo brasileiro, não é uma forma explícita, ela é uma forma muitas vezes velada, né? Se fizermos uma pesquisa, como já foram feitas algumas, e perguntar para as pessoas se essas pessoas conseguem identificar situações racistas, quase que a grande maioria das pessoas vão identificar situações onde elas percebem a existência do racismo. Mas se perguntarmos para as pessoas se elas são racistas, né, o número de pessoas que se aceitam e que se autodeclaram como pessoas racistas é muito, mas muito pequeno, né? Porque há uma certa vergonha de expressar o racismo, mas não há a mesma vergonha de praticar o racismo veladamente. Daí a questão desse tema precisar ser um tema dialogado na escola, trazido na escola, né? Valorizado na escola. Daí a necessidade de se recuperar a história dos afros brasileiros e dos africanos, de perceber a identidade africana ou as identidades africanas, porque há um outro grande problema ao lidar com o tema. A África não é uma unidade homogênea. A África é um continente, né? Hoje com mais de 54 países, né? Uma diversidade linguística fantástica, são mais de 800 línguas faladas no continente africano, e só para a gente ter uma noção, portanto, de toda a diversidade cultural presente na África. E boa parte dessa diversidade africana, ela veio para o Brasil, né? O Brasil recebe, né, os negros que são trazidos à força como escravizados para o Brasil, pertencem a diversos grupos étnicos, a diversos grupos culturais africanos. Então, daí a necessidade de se recuperar isso na escola, pensando, por exemplo, a matemática a partir da África, as ciências biológicas, a história, a geografia africana e as formas todas de expressão, e como tudo isso impactou a sociedade brasileira e deu as características do país que vivemos hoje, ou seja, esse país de uma fantástica e maravilhosa diversidade cultural.
e que precisa ser valorizada, né, que precisa ser dialogada a respeito dela. Então, terminamos aqui esse nosso segundo encontro e nos vemos aí no nosso próximo encontro. Terminamos aí com um trechinho do Lenine, tá legal? As diferenças são normais. Que ser especial em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre